Graça e paz, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta noite, conectados através da internet, através da Rádio Evangélica FM. Saudamos a todos que nos acompanham neste momento e desejamos que este culto seja um instrumento para o louvor e engrandecimento do nome do Senhor nosso Deus e também para a edificação de cada um de nós, juntamente com as nossas famílias. A ordem do culto de hoje encontra-se disponível no aplicativo da nossa igreja, no nosso boletim você encontrará, portanto, informações sobre a nossa igreja, mas encontrará também a ordem do culto desta noite e você poderá baixar e acompanhar conosco. Cante, medite na palavra de Deus, celebre ao Senhor conosco, não seja um mero assistente, seja o adorador que o Pai está procurando nesta noite. Que Ele encontre em mim, em você, em cada um de nós, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. No livro de Salmos, capítulo 9, 1 e 2 e versículos 7 a 9. Assim diz a palavra do Senhor: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente.
trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Amém. Oremos ao Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de todos nós, muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa para louvar o Teu nome. Muito obrigado por este momento que podemos separar para não só Te louvarmos, mas principalmente para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu recado para conosco nesta noite. Senhor Deus, abençoa cada um que está nos ouvindo neste momento pelas ondas do rádio, da Rádio Evangélica FM, mas também pelas ondas da internet, através do YouTube. Tenha misericórdia de cada um e abençoa para que aquilo que lhe aprouver, cada um possa entender aquilo que o Senhor quer falar a cada coração. Também nos abençoa neste momento, no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, nesse momento tão difícil por conta da pandemia, que o Senhor possa abençoar as famílias, confortando aqueles que perderam os seus queridos, confortando também aqueles que estão com os seus em hospitais, em UTIs. Senhor, tem misericórdia e abençoa aqueles que estão se tratando em casa, para que eles possam também serem recuperados pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor Deus, oramos ao Pai, rogando que o Senhor abençoe todo o nosso povo, todo o nosso país e todo este mundo passando pela pandemia. Mas te pedimos, Senhor Deus, que principalmente o Senhor possa mostrar a cada um de nós a sua vontade, para que assim possamos viver e fazer aquilo que Tu queres. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Antes de dar sequência ao nosso culto nesta noite, gostaria de compartilhar algumas informações importantes sobre as atividades da nossa igreja e também alguns pedidos de oração. Gostaria de deixar com os irmãos o pedido de oração em favor do irmão Esdras Nascimento, esposo da irmã Ivonice Nascimento. Irmão Esdras sofreu um AVC esta semana que passou, precisou ser hospitalizado e carece das nossas orações. Pedimos aos irmãos que estejam orando por ele. Vamos nos lembrar também de orar em favor da irmã Ana Elizabeth Fernandes, seu esposo, o irmão Misael, que carecem também das nossas orações na luta contra enfermidades. Irmã Ana Elizabeth contraiu a Covid e irmão Misael continua na luta contra o câncer, e nós pedimos aos irmãos que não se esqueçam de orar em favor deste casal. Também pedimos que estejamos orando em favor do Yuri. Yuri é um jovem surdo da nossa igreja, com 26 anos. Ele teve algumas complicações no seu estado de saúde esta semana e continua carecendo muito das nossas orações. Pedimos aos irmãos que estejam atentos a essa necessidade de orarmos pelo Yuri. Também gostaríamos de deixar um convite muito especial. A partir do próximo domingo, estaremos celebrando o mês da família em nossa igreja e desejamos convidar a todos para que sejamos juntos presencialmente aqui no templo, nos cultos pela manhã, ou conectados nos cultos da noite, nos cultos de quarta-feira também. Mas gostaríamos de deixar também um convite para que os irmãos participem do nosso seminário para casais, que acontecerá no dia 22 de maio, é um sábado à tarde. Teremos 3 palestras de edificação para os casais da nossa igreja. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis através do aplicativo da nossa igreja. Faça a sua inscrição e participe conosco desta celebração, que certamente será uma bênção para edificar e fortalecer as nossas famílias nestes dias de crise, nestes dias tão difíceis que vivemos. Continuemos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Rei dos reis,
Creio que eu já disse aos irmãos que algumas canções certamente estarão no inário para o culto cristão do céu. E eu creio que essa é uma das canções que nós estaremos cantando diante do Cordeiro, lá na eternidade, porque o Cordeiro é digno, ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, mas ele é digno também da nossa consagração, da nossa dedicação, da dedicação de tudo que somos, tudo que temos. Nós queremos colocar no seu altar, porque o Cordeiro é digno de receber o melhor de cada um de nós. Por isso, eu queria encorajar os irmãos e irmãs com a palavra do Senhor, e eu peço que abram suas Bíblias em Malaquias, capítulo 3, não apenas o verso 10, mas os versos 8 a 10. A palavra de Deus nos diz, Malaquias 3, de 8 a 10, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados porque estão me roubando, vocês, a nação toda, toda a nação. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. A palavra de Deus nos encoraja a devolver ao Senhor uma parte daquilo que recebemos das suas mãos. Nós devolvemos o dízimo, devolvemos 10%, como prova da nossa gratidão pelos 100% que Ele nos deu. E
crendo que Ele suprirá as nossas necessidades com os 90% que ficarão nas nossas mãos. Então, nós queremos louvar a Deus por tantos irmãos e irmãs que têm demonstrado a sua fidelidade a Deus, dedicando dízimos e ofertas nestes dias de pandemia, mas encorajamos a todos a fazerem o mesmo, porque não temos o direito de reter para nós aquilo que é do Senhor. Então precisamos devolver a Ele como uma atitude de fidelidade, porque Ele tem sido fiel para conosco, e também uma atitude de gratidão, porque Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Neste momento de dedicação, queremos encorajar a todos a consagrarem suas vidas, seus bens, dízimos ao Senhor nosso Deus, que é digno do nosso louvor e da nossa dedicação também. Os dízimos e as ofertas podem ser enviados através de transferências bancárias que constam neste momento na tela da nossa transmissão, e você pode printar essa tela, tirar uma foto, ou pode ter acesso a essas informações no aplicativo ou no site da nossa igreja. Mas encorajamos a todos para que, com fidelidade ao Senhor, dediquemos nossas vidas e bens a este Deus, que é merecedor de tudo que somos e tudo que temos. Oremos ao Senhor. Eu gostaria de convidar você que nos acompanha à distância, se você tem alguém próximo a você, na sua casa, ou mesmo num outro ambiente, eu quero encorajar você a dar as mãos às pessoas que estão próximas a você, e então todos nós nos unirmos em oração neste momento. Vamos orar? Pai querido, Deus bendito, nós queremos, ó Deus, o Teu reino manter, queremos o Teu reino expandir e queremos consagrar a Ti todo o nosso ser. Tu és digno, Senhor, da nossa consagração, Tu és digno da nossa dedicação,
Então, ó Deus, nós te pedimos, recebe, ó Deus, as nossas ofertas, recebe os dízimos, tudo aquilo que neste momento consagramos a Ti, através de transferências bancárias, nós te pedimos, recebe, Senhor, e ser exaltado, ser glorificado, que o Teu reino se expanda, ó Deus, e que a Tua obra, Senhor, possa, Senhor, progredir nestes dias tão difíceis que vivemos. Rogamos, ó Deus, contempla neste momento aqueles que estão sofrendo por esta pandemia, aqueles, ó Deus, que estão em leitos nos hospitais, aqueles que estão em tratamento domiciliar, aqueles, ó Deus, que estão enfrentando os efeitos econômicos desta pandemia, Senhor, e estão precisando de provisão financeira, estão precisando, ó Deus, de uma intervenção do Senhor, ó Deus, na sua situação, ó Deus, econômica, a situação econômica da sua família. Por favor, ó Deus, envia a Tua provisão, supre as suas necessidades, manifesta Teu poder e Tua glória na situação que cada um neste momento está enfrentando. Nós te rogamos, ó Deus bendito, que também, ó Deus, Tu continues suprindo as necessidades da Tua igreja. Ó Deus, Tu sabes de tantos desafios que temos, Senhor, diante de nós. Os desafios que temos em relação, ó Deus, por exemplo, ao envio de cestas básicas a famílias carentes, ó Deus, da nossa comunidade. Pai, por favor, ajuda a Tua igreja a ajudar essas famílias. Pedimos, ó Deus, ajuda a Tua igreja também, ó Deus, nos investimentos, ó Deus, de preparação para a celebração do Seu centenário. Ajuda-nos, ó Deus, e supre as necessidades da Tua igreja neste sentido. Nós te rogamos, ó Deus, venha ao encontro, ó Deus, de todas as famílias da Tua igreja nestes dias em que vivemos, e dá-nos mais e mais da Tua graça e do Teu favor. É o que te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore
Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de encerrar a nossa série a respeito da Igreja de Jesus, uma igreja relevante. Uma igreja relevante é uma igreja que se prepara para a volta do Senhor. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1, leremos a palavra de Deus que diz o seguinte, 2 de Pedro 3, de 1 em diante. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que, desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, a exemplo do que fazem todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais Escrituras para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória agora e na eternidade. Amém. Que Deus abençoe e aplique esta bendita palavra aos nossos corações. Meus amados, este texto nos fala a respeito da volta do Senhor, a segunda vinda de Jesus. E há algumas coisas descritas pelo apóstolo Pedro que
acontecerão antes da volta do Senhor. Se lermos os evangelhos, nós observaremos no sermão profético de Jesus alguns detalhes bem interessantes, como antes da vinda do Senhor, o surgimento de pragas, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, enfim, uma série de situações que antecederão aquele grande dia. Mas aqui, Pedro, no verso 3, você pode manter a sua Bíblia aberta, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3, ele destaca: sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Uma outra versão, a Nova Almeida atualizada, diz: andando segundo as próprias paixões, ou segundo os seus próprios desejos. Já na época de Pedro, havia escarnecedores, pessoas que zombavam da palavra de Deus, perguntando: onde está a promessa da sua vinda? Ele não prometeu que voltaria? E zombadores nos dias de hoje, certamente, amados, não são mera coincidência, são uma realidade. Isso me faz lembrar da palavra de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta. Você pode abrir a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 em diante. Paulo fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias, dos dias que antecederão a volta do Senhor. Ele nos diz, 2 Timóteo 3, a partir do verso 1, mas você precisa saber disto, Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. É interessante a gente perceber que parece que Paulo está descrevendo com todas as cores, com toda a realidade que está diante dos nossos olhos, aquilo que vemos hoje. Parece que ele está pintando o quadro da realidade que enfrentamos hoje. A corrupção do gênero humano. Os seres humanos, diz a palavra de Deus, serão assim nos últimos dias. E se as pessoas desta geração estão sendo assim, é um sinal dos tempos. É um sinal de que, de fato, o Senhor está voltando, está prestes a voltar. Vejamos como será a volta do Senhor. Se existem alguns sinais, e um dos principais sinais é este, a corrupção do gênero humano, vejamos como será a volta do Senhor. A volta do Senhor, de acordo com o verso 7, volte comigo ao texto da segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. A volta do Senhor será um dia de juízo.
Sim, será um dia de juízo. O verso 7 nos diz que, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. A volta do Senhor será um dia de julgamento. Ele veio a primeira vez como Salvador, mas Ele virá pela segunda vez como juiz de toda a terra. Ele virá como juiz de toda a terra. Uma parábola que nos faz lembrar dessa realidade é a parábola do trigo e do joio. O semeador semeou o trigo, mas de noite o seu inimigo foi até a sua plantação e lançou o joio. E então os auxiliares do dono daquela plantação disseram: olha, o que nós vamos fazer agora? Porque parece que o inimigo veio de noite e semeou o joio também, junto com o trigo. Vamos arrancar agora o joio? Ele disse: não, vamos deixar para o dia da colheita, para o dia da ceifa. No dia da ceifa vamos separar o que é joio e o que é trigo. Não vamos tirar agora para que não venhamos a tirar o trigo junto com o joio. Não queremos tirar o trigo junto com o joio, porque naquele dia, no dia da ceifa, nós vamos separar de um lado o que é trigo e do outro lado o que é joio. O dia da colheita, o dia da ceifa, será o dia do juízo, em que o Senhor vai separar o que é trigo e o que é joio. O que parece ser trigo, mas não é trigo, é joio. O que tem aparência de trigo, mas na essência é joio. O joio se parece muito com trigo, mas não é trigo. Da mesma forma, muita gente que se parece cristã, há muitos que se parecem cristãos, mas não são cristãos. Naquele dia, todos serão separados, o trigo e o joio. Pedro nos diz que nesse dia a terra e as obras que nela há serão descobertas. Nesse dia, a terra e as obras que nela há serão descobertas. Porque esse dia será um dia de prestação de contas, em que eu e você teremos que comparecer diante do Cordeiro para prestar contas da nossa vida, para prestar contas das nossas palavras, para prestar contas dos nossos sentimentos, para prestar contas da nossa vida. A terra e a obra, e as obras que nela há serão descobertas, serão expostas. Apocalipse 20, de 11 a 15, descreve como será aquele grande dia do juízo de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia? Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram todos os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Portanto, o dia do juízo será um dia de prestação de contas. Será um dia em que teremos que enfrentar a nós mesmos, a nossa própria realidade. Isso me faz lembrar de uma história que está registrada no livro de Daniel, no capítulo 5.
A Bíblia fala que havia na Babilônia um rei chamado Belsazar, filho de Nabucodonosor. E esse rei era extremamente orgulhoso. Extremamente orgulhoso. Ele mandou dar um grande banquete para mais de 1000 convidados. E passou dias e dias ali festejando, celebrando com eles. E como uma prova da sua arrogância, ele mandou que fossem trazidos os utensílios do templo do Senhor em Jerusalém, para que pudessem ser expostos ali, para que eles pudessem beber naqueles utensílios. E enquanto eles estavam lá festejando, de repente apareceu uma mão sem braço e sem corpo algum segurando aquela mão, uma mão sozinha segurando na parede e escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E a Bíblia diz que aquele homem poderoso, aquele homem orgulhoso, aquele homem arrogante, ficou com muito medo. Os seus joelhos batiam um no outro, de tanto medo. Mandou chamar os mágicos, mandou chamar todos os intelectuais da Babilônia, e ninguém conseguia decifrar o que estava escrito naquela parede. Até que a sua mãe se lembrou, um homem neste país, nesta cidade, que poderá decifrar o que está ali. Nele existe o Espírito de Deus. Nos dias do seu pai Nabucodonosor, ele interpretou os sonhos de Nabucodonosor. Então, Daniel foi chamado até aquela sala do trono, a sala do banquete. E Daniel lhe disse, o significado dessas palavras é simplesmente: pesado foste na balança e achado em falta. O dia do juízo chegou para você, Belsazar. O dia do juízo chegou para você. Ainda hoje, nesta mesma noite, você perderá o seu trono, como de fato aconteceu naquela noite. O dia do juízo chegará, o dia da prestação de contas chegará, junto com a volta do Senhor, junto com a volta do nosso Deus. Nesses dias, os poderosos deste mundo estarão ao lado de pessoas simples e humildes. Todos estarão diante do Cordeiro. Todos estarão diante do Senhor, porque a terra e as obras que nela há serão descobertas. As obras que estão encobertas, as obras que estão ocultas, serão descobertas. O dia do Senhor, portanto, virá como um dia de juízo. Mas Pedro destaca ainda que o dia do Senhor virá como um ladrão. Como um ladrão. Diz o texto no verso 10, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Pedro, nesse texto, procura lembrar o ensino de Jesus registrado em Marcos capítulo 13. Você pode abrir a sua Bíblia, Marcos 13, de 33 a 37. Marcos 13, 33 a 37 diz que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso, ou seja, estejam preparados e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa e dá autoridade, dá instrução, dá obrigações aos seus servos, a cada um segundo a sua responsabilidade.
E ao porteiro ordena que vigie, portanto vigiem para que vocês, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que porém digo a vocês, digo a todos, vigiem. Devemos vigiar porque não sabemos quando virá o nosso Senhor. Se Ele virá no cantar do galo, se Ele virá ao amanhecer, se Ele virá ao anoitecer, nós não sabemos. Por isso precisamos estar preparados. Você está preparado? Se o Senhor convocasse você hoje para estar na sua presença, você estaria pronto? Ou será que existem algumas pendências que precisam ser tratadas e resolvidas diante do Senhor? Não temos uma data, mas temos uma certeza: esse dia chegará, Jesus voltará. O verso 9 nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Certamente esse dia pegará muita gente de surpresa, como aconteceu nos dias do dilúvio. Pedro faz uma menção aqui ao dilúvio. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. E certamente quando o dilúvio, nos dias de Noé, chegou, pegou muita gente despreparada, desprevenida. Nos dias de Noé, as pessoas estavam preocupadas com si mesmas, com seus projetos pessoais, que nem perceberam que as palavras de Noé eram verdadeiras. Jesus disse que na ocasião da sua vinda será assim também. As pessoas estarão casando, comendo, bebendo, festejando, sem contudo atentarem para a proximidade da vinda do Senhor. O verso 8 nos diz: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso que nós não temos como prever exatamente quando vai acontecer, mas vai acontecer. Como disse, nós não temos um dia determinado, uma data determinada, mas vai acontecer. Nós temos uma certeza. Não ignore essa realidade. Não ignore essa verdade. Não ignore, em nome de Jesus. Não se esqueça dessa verdade. O Senhor voltará. O Senhor nosso Deus cumprirá a sua promessa. Mas, se o Senhor voltará, como devemos nos preparar para esse dia? Assim como devemos nos preparar para a chegada do ladrão, devemos nos preparar para o dia do Senhor. Há um ditado antigo que diz que depois da porta arrombada é que se colocam as trancas. Nós devemos colocar as trancas antes do ladrão chegar. Devemos ser prevenidos, precavidos. A volta do Senhor, portanto, exige preparação adequada. Isso me faz lembrar de uma outra parábola contada por Jesus, que está registrada em Mateus capítulo 25, que é conhecida como a parábola das 10 virgens. Dessas 10 virgens, 5 eram sensatas, prudentes, e as outras 5 eram insensatas, imprudentes. Diz o texto que, tardando o noivo, elas resolveram dormir. Tardando o noivo. Parece que o noivo está tardando aos olhos humanos. Mas Deus sabe a hora certa da vinda do seu Filho. Não nos cabe dizer que Ele está demorando. Nosso dever é de estar preparado. Aquelas noivas cochilaram, pegaram uma pestana, dormiram, fecharam os olhos, até que alguém saiu gritando: o noivo chegou, o noivo chegou. As sensatas estavam preparadas, estavam com as suas lamparinas prontas, mas as insensatas tiveram que sair correndo para providenciar azeite,
para acenderem as suas lamparinas. E quando elas chegaram à festa, a porta já estava fechada. E o noivo saiu para falar com elas, e elas pediam, imploravam que tivessem condições de entrar naquela festa. Mas ouviram o noivo lhes dizer: eu não conheço vocês. Não vos conheço. Eu não conheço vocês. A porta se fechou. Acabou a oportunidade. Não tem mais jeito. Ainda que muitos pensem que ainda há jeito na eternidade de resolver alguma coisa, não tem mais jeito. Você não tem como aqui neste mundo interferir na eternidade. Isso está muito claro em outra parábola, que é a parábola do rico e Lázaro. Um rico no inferno pede ao pai Abraão para que envie Lázaro até a sua casa para avisar os seus irmãos que eles estariam perdidos se não confiassem em Deus, se não colocassem a sua fé em Deus. Mas o pai Abraão diz: existe um abismo. Existe um abismo. Será que Lázaro não pode vir pelo menos refrescar a minha língua aqui, que estou atormentado nesta chama aqui do inferno? Não, existe um abismo entre nós. Vocês não podem passar para cá e nem nós podemos passar para aí. Então mande Lázaro lá em casa falar com meus irmãos. Não, não tem como. A porta fechou. A oportunidade acabou. Você decide onde vai passar a eternidade? Aqui. É aqui e agora. A eternidade, quando nós pensamos em eternidade, a gente precisa lembrar que eternidade é a eternidade, desculpe a redundância, mas a eternidade não tem começo, não tem fim, não tem contagem cronológica de tempo. Por isso que 1000 anos e um dia não fazem muita diferença. Na eternidade, todos nós estaremos diante do Senhor. Todos nós. Então, por isso, nós precisamos entender que o que conta de fato para mim, para você, é a eternidade. Deus permitiu que a gente viesse a este mundo para a gente decidir onde a gente quer passar a eternidade, onde a gente deseja viver a eternidade. Deus permitiu que a gente vivesse nesse mundo simplesmente para escolhermos onde viveremos a eternidade, para tomarmos essa decisão. E essa decisão você precisa tomar hoje, agora, diante do Senhor. Veja a seguir algumas atitudes que todos nós devemos ter para nos prepararmos devidamente, adequadamente, para a eternidade, para aquele grande dia quando o Senhor voltará. Primeiramente, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. O verso 9, vá comigo, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. O desejo do Senhor é que todos se arrependam. Ele não quer que ninguém pereça. Você se lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus por amor a mim e a você, para que não venhamos a perecer nos nossos pecados. Deus não quer que ninguém pereça nos seus pecados, mas Ele deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Não temos como nos preparar para a eternidade sem nos arrependermos dos nossos pecados. Amados, a Bíblia é uma declaração de amor feita por Deus ao ser humano.
Deus sempre demonstrou que não tem prazer na morte de ninguém, antes espera que todos se arrependam dos seus pecados e tenham conhecimento da sua salvação. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de pensamento, mudança de atitude em relação ao pecado. E o arrependimento abre as portas para a transformação que Deus quer operar em nós. A primeira palavra do Evangelho é arrependimento. E é justamente por meio dessa palavra e por meio dessa atitude que a nossa vida experimenta uma poderosa transformação. Arrepender-se é ter Jesus como prioridade absoluta da sua vida. Você precisa examinar a sua vida e procurar as coisas que estão tirando o lugar de Jesus, ou seja, que estão no lugar que Jesus deveria estar no seu coração, na sua vida. Arrepender significa abrir mão de coisas preciosas para você, mas que estão conduzindo a sua vida para a destruição, que estão impedindo você de acertar o alvo proposto por Deus para a sua vida. A mensagem de Jesus foi muito simples: arrependei-vos e crede no Evangelho. Certamente isso gerará quebrantamento de coração e mudança de vida para cada um de nós. Em segundo lugar, uma vez que você se arrependeu dos seus pecados, você precisa começar um processo de santificação. O texto nos diz, verso 11, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. O verso 14 nos diz, por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se, para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Muito importante essa palavra. Se essas coisas vão acontecer desse jeito, se Jesus voltará, se nós teremos que enfrentar o dia do juízo, se nós teremos que estar diante do Cordeiro, que tipo de pessoas deveríamos ser aqui e agora? Se esta é uma realidade da qual não podemos fugir, deixar de experimentar, que tipo de pessoas deveríamos ser hoje? Se não, pessoas que busquem uma vida santa e piedosa, que procuram viver sem culpa, sem mácula diante de Deus. Como disse o autor aos Hebreus, procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá a Deus. A ação imediata à salvação é a santificação, que leva o crente justamente a não ter mais prazer no pecado, não ter mais prazer em fazer aquilo que desagrada a Deus. Por isso, cada dia precisamos buscar a santificação para o fortalecimento da nossa fé e da nossa comunhão com o Senhor. O crente que não busca a sua santificação dá margem a dúvidas na sua mente, na sua cabeça. Por isso João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, verso 28, disse, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não fiquemos confundidos ou envergonhados diante dele na sua vinda. Você quer se preparar para esse dia final? Você quer se preparar para esse encontro derradeiro com o Senhor? Busque a santificação. A santificação de toda a sua vida. Não de algumas partes da sua vida apenas, mas de toda a sua vida, começando dentro do seu coração. Em terceiro lugar, se queremos nos preparar para a volta do Senhor, precisamos esperar ansiosamente o dia, a vinda do dia de Deus. Está no verso 12, você pode abrir a sua Bíblia. Aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. É interessante que nesses dias falamos muito em ansiedade. E é verdade. Vivemos dias em que o ser humano tem alcançado níveis elevados de ansiedade.
diante de todas as circunstâncias que envolvem a humanidade nesses dias. Mas o texto nos diz que nós devemos esperar ansiosamente a vinda do dia de Deus. A nossa ansiedade deve ser: quando é que Jesus vai chegar? Quando é que Jesus vai chegar? Será que Ele vem hoje? Será que Ele vem amanhã? Será que Ele virá esta semana? Será que nós podemos dizer, como nós encontramos em Apocalipse: Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Pode vir, Jesus. Pode vir porque estamos prontos. Pode vir porque não temos ansiedade maior na vida se não encontrar o Senhor, ver o rosto do Senhor. Não temos um desejo maior no nosso coração do que encontrar Jesus, aquele que nos salvou e nos redimiu, perdoou os nossos pecados. Em quarto lugar, para nos prepararmos para esse dia, precisamos viver em paz. O verso 14 nos diz que Deus espera nos encontrar em paz, que nós devemos nos esforçar para que sejamos achados em paz, não em guerra, não em confusão, e gerando confusão, gerando contenda, gerando problema, mas em paz. É isso que Deus espera. Ele espera que, quando Jesus voltar, nós sejamos achados em paz, com o coração em paz e com os relacionamentos em paz. Não existe espiritualidade que não atinja os nossos relacionamentos. A nossa comunhão com Deus nos faz amar o nosso próximo. O nosso amor por Deus nos faz ter um bom relacionamento com o nosso próximo. Se não faz isso, esse relacionamento é vazio, desprovido de sentido. Mas o Senhor espera também que nós nos preparemos mantendo a nossa firmeza. O verso 17 nos diz: portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Não podemos ser desencaminhados, não podemos nos perder pelos caminhos do nosso coração e nem das pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos olhar para Jesus e nos manter firmes no Senhor, firmes nas promessas do Senhor. Como nós ouvimos antes da mensagem, ainda que demore, eu não me esqueci de ti, virei outra vez. Mantenha-se firme nesse Deus que não se esqueceu de você. Mantenha-se firme nas promessas do Senhor. Ele é fiel em cumprir todas elas. Ele é poderoso para cumprir todas elas, e Ele cumprirá a promessa de que um dia voltará. Um dia Ele nos resgatará. Um dia Ele nos chamará pelo nosso próprio nome. Enquanto o Senhor não vem, mantenhamos a nossa firmeza. Enquanto esse dia não chega, cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus. Verso 18 nos diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos crescer no sentido de amadurecer. Como vimos hoje pela manhã, uma igreja relevante é também uma igreja madura, que busca a maturidade, que não se contenta em viver no jardim da infância a vida inteira. Precisamos crescer, amadurecer, crescer na graça, graça que limpa o nosso coração, graça que liberta o nosso coração, graça que transforma a nossa vida.
Precisamos crescer também no conhecimento do nosso Senhor, não apenas de teorias a respeito de Jesus, mas precisamos crescer no conhecimento do nosso Senhor, conhecendo-o pessoalmente através de uma convivência profunda, real e verdadeira com Ele. O dia do Senhor, a volta do Senhor, é uma realidade da qual nenhum de nós pode fugir. Nós, como igreja, precisamos estar prontos para esse grande dia. Precisamos nos preparar. A igreja é a noiva que se prepara para as bodas do Cordeiro. Ela se prepara, ela se enfeita, ela se adorna. E o adorno da igreja são as suas obras. O adorno da igreja é o seu compromisso de vida com Deus. O adorno da igreja é o seu relacionamento íntimo e profundo com o Cordeiro. Precisamos nos preparar. Você está pronto para aquele momento em que o Senhor lhe chamar? Você está pronto para aquele dia em que o Senhor voltar? Amós capítulo 4, verso 12 nos diz simplesmente: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você está pronto? Você tem certeza da sua salvação? Você é um mero membro de igreja? Ou você é um discípulo de Jesus? Você é um religioso adepto do cristianismo? Ou você é de fato um seguidor de Jesus? Alguém que decidiu entregar a sua vida a Jesus e quer viver o restante da sua vida preparando-se para estar com Ele para todo sempre. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos prepararmos devidamente para aquele grande dia. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse momento e ore a Deus conosco. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado a Deus por esta oportunidade rica e preciosa de meditarmos, refletirmos na Tua bendita palavra e nos lembrarmos desta verdade que Jesus voltará. Pedimos-te apenas, Deus, ajuda-nos a nos preparar devidamente. Que neste momento, ó Deus, pendências sejam resolvidas. Pecados não confessados sejam confessados e abandonados. E que a decisão de buscar uma vida de santidade seja uma realidade em cada coração. Por favor, ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a nos manter firmes nas Tuas promessas. Ajuda-nos, ó Deus, a progredir, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com quem estaremos para sempre. Nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, ele
está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia! Ele vem me buscar. Você tem essa convicção no seu coração, de que um dia Ele chamará você pelo seu nome, e lhe dirá: venha, bendito do meu Pai, receba por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Você tem convicção de que um dia o Senhor convocará você para estar com Ele para sempre, na eternidade, louvando, engrandecendo o seu nome para sempre, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pandemia, não haverá mais Covid, não haverá mais as dores deste mundo, porque as primeiras coisas já terão passado, tudo se fará novo na presença de Jesus, e com Ele nós estaremos para todos sempre. Portanto, você tem essa convicção no seu coração, você tem essa certeza de que um dia o Senhor chamará você pelo seu nome, para estar com Ele para sempre. Este é o seu momento. Aquele que estiver pronto estará lá. Aquele que estiver pronto estará com Ele para sempre. Você está pronto. O que você precisa fazer para se preparar é arrepender-se dos seus pecados e confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Este é o desejo do seu coração. Você quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite, para ter a certeza da sua salvação, para ter a certeza de que naquele dia em que você fechar os olhos para este mundo, você os abrirá na presença de Jesus e com Jesus estará para sempre. Você deseja arrepender-se dos seus pecados e confiar naquilo que Jesus fez na cruz, no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, para garantir o céu, para garantir a eternidade com Deus. Você quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite, para que, quer Ele venha de dia, de noite, de madrugada, você esteja pronto, você esteja preparado para estar com Ele para sempre? Abra o seu coração neste momento, entregue a sua vida a Jesus. Confie nele como o seu único e suficiente Salvador. Creia que aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário foi suficiente para carimbar o seu passaporte para o céu, o seu passaporte para a eternidade. Em nome de Jesus, entregue a sua vida a Ele agora. Não adie, não postergue, não deixe para depois. Tome essa decisão agora na presença de Jesus. Onde você está, acompanhando-nos à distância, se você deseja entregar a sua vida a Jesus nesta noite, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos, dizendo para Deus, dizendo a Deus: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Eu confio em Ti como meu único e suficiente Salvador. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. A minha vida está agora em Tuas mãos. Eu quero passar o restante da minha vida debaixo da Tua autoridade, do Teu senhorio. Eu creio que aquilo que Tu fizeste ali na cruz foi suficiente para me resgatar dos meus pecados e conceder-me a salvação, a vida eterna. Se este é o desejo do seu coração, levante as suas mãos para Deus neste momento e acompanhe-me nesta oração, neste momento. Vamos orar? Pai querido, nós clamamos a Ti, Senhor. Contempla a todos que à distância, Senhor, neste momento, nos acompanham com as suas mãos erguidas aos céus, erguidas a Ti, dizendo com este gesto tão simples,
que estão entregando suas vidas ao Senhor, confiando em Jesus como único e suficiente Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, para que desta forma estejam prontos para aquele grande dia, o grande dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, faz esta grande obra, sela estas decisões nesses corações nesta noite. Manifesta teu poder e tua glória, Senhor, em suas vidas. Escreve, ó Deus, uma nova história em suas vidas, porque a tua palavra nos garante que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim, ó Deus, como, ó Deus, quando chegarmos na eternidade, tudo será novo. Ó Deus, começa esta obra agora nesses corações, nestas vidas, que se entregam a Ti e confiam em Ti como único e suficiente Salvador. Ó Deus bendito, pedimos, Senhor, ajuda-nos, de tal forma, Senhor, que nós, ó Deus, como filhos Teus, como servos do Senhor, possamos gastar o restante dos dias que ainda temos neste mundo, preparando-nos, ó Deus, para a eternidade, preparando-nos, ó Deus, para estar contigo para sempre, preparando-nos para a volta do Senhor. Ó Deus bendito, faz esta grande obra, ajuda-nos a não desperdiçarmos o nosso tempo, ajuda-nos a aproveitá-lo muito bem, investindo no nosso relacionamento contigo, investindo, ó Deus, numa vida de santidade, investindo, ó Deus bendito, no nosso desejo de caminhar na dependência do Senhor e crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó Pai amado, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a nos prepararmos para estar contigo. Nós, ó Deus, somos igreja do Senhor, noiva tua, ó Deus, que se prepara para a grande festa das bodas do Cordeiro. Ó Deus bendito, tem misericórdia e ajuda-nos nesse processo de preparação até chegarmos, ó Deus, à tua santa presença. É o que te pedimos e te rogamos, suplicando ainda que nos concedas uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana de muitas vitórias na tua doce presença. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te rogamos. Que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sejam sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém.